Deu algum problema? E foi. Consigo te ver. Então, hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre estratégias, né, do aluno idoso e falar um pouquinho do envelhecimento. Mas antes apresentar um pouquinho, né, o Igor. Fala um pouquinho da tua formação, cara. Boa Como noite, é que você boa chegou até tarde, aqui? pessoal. Bom, eu estou na área da educação física há 8 anos. Me formei aqui em Ribeirão Preto, pelo Unip, né? Eu conheci o Hugo através de um curso de pós-graduação, né, Hugo? É, E desde então sou aluno do Hugo, certo? Eu tenho um já tem quase estúdio, 2 anos, né? quase 2 anos. Eu tenho um estúdio aqui na cidade de Cravinhos, onde ao qual eu trabalho desde saúde até rendimento esportivo limitado a alguns esportes. Mas o foco hoje tem sido saúde, o que tem tudo a ver com o nosso tema aí. Bom, é isso em É, relação. é isso aí. Ah, bom, a gente está vivendo uma problemática recente, né? Que idoso virou grupo de risco e passou a ser evidência, né? Então, nessa situação de quarentena, nós temos que tomar cuidado, né? Os grupos de risco, Sim, né? ah, Disso, né? O que a gente tem hoje. É lógico que a gente ainda não tem tempo de doença, né? Do coronavírus, a gente não tem tempo para ter dados, né, sistemáticos em cima disso. A coisa está acontecendo muito rápida, né? A gente ainda conhece muito pouco, por mais que tenham artigos saindo, mas a gente ainda conhece, a gente tem muito pouco dado, né, a longo prazo, a gente não tem nada, né, avaliando realmente o que são questões de risco, né? Parece que tem idade associada, né, o que a gente tem visto, né? Ah, Porém, aí a gente entra, né? Quem é esse idoso? Né? Acho que essa é a grande discussão hoje, né? Que é uma discussão que creio que você também batia há muito tempo, que é a qualidade de vida desse idoso, né? justamente, justamente. A saúde num contexto geral, né? Uhum. Como que esse idoso está posicionado? Hábitos de vida, treina, pratica exercício, né? A saúde, em contexto geral, eu acredito que tem a grande influência sobre a situação que a gente está vendo. O que eu acho É, legal a gente abordar é a questão do envelhecimento com saúde, né? Como chegar a uma idade avançada com saúde? O que adotar como estratégia? O que é importante, né? assim, a gente vê, né, por exemplo, as pessoas que faziam entre 30 e 40 anos, né, na década de 80, essas pessoas estão fazendo entre 70 e 80 anos nessa próxima década, né, de 2020, né? Ah, temos um problema nisso, né? Assim, você mais novo que eu, você não viveu tanto os anos 80, né? Mas nos anos 80, essa galera que tinha 30 e 40 anos era majoritariamente tabagista, né? Sim, É sim. lógico que a gente tem bastante diminuição disso ao longo do tempo, as pessoas, né, boa parte delas conseguiram se livrar do hábito, mas assim, a gente tem um lastro, né, fisiológico desses anos de tabagismo, né? A gente tem aumento da prevalência do DPOC, que, né, assim, por mais que a gente não tenha dados ainda sólidos, mas com uma doença agora atacando o sistema respiratório, basicamente, né, as complicações estão vindo de sistema respiratório, não tem como falar que essa população hoje mais velha não se prejudicou nesse sentido, né? Sim, sim. Eu acho bem interessante essa abordagem, principalmente do ponto de vista que nem aqui em casa eu tenho que nem mãe era fumante, pai era fumante, Uhum. avô.
Então, todos, de fato, vinculados ao tabagismo. E a gente sabe aí os prejuízos respiratórios a longo prazo, né? Uhum. Então, a gente está. Eu acho que um dos focos, né? Lógico, é importante falar da doença, é importante a gente, né, ver tudo isso e tá ligado e antenado até por causa das questões da quarentena, mas também é uma hora da gente começar a refletir, porque assim, a humanidade vai continuar, de alguma forma ela vai continuar, né? E a gente, como profissionais da saúde e de uma saúde, principalmente o nosso foco é uma saúde preventiva, né? Tá na hora da gente começar a perguntar, e acho que a pergunta que fica, né, assim, para as pessoas temos muitas pessoas aos 80 anos hoje, né? 70, 80 anos, a gente tem um aumento desse, né? A população está envelhecendo. 60, 80 anos, né? A gente tem um aumento dessa população na prevalência dessa população. Como é que essa galera está chegando? Ela está chegando, ela está vivendo aos 80 anos ou ela está sobrevivendo, né? Justamente. Qual E é, qual é, eu, qual é o ponto, né? sim, eu acho bem interessante a gente observar um detalhe. E isso que eu vou te falar agora não é baseado em dados científicos, né? Uhum, É de acordo com a minha experiência de atendimento ao longo dos anos. sim. Você pega um idoso já adaptado em um processo de treinamento, hábitos de vida saudáveis, e você compara esse idoso com aquele idoso sedentário que chega na academia hoje, você vê a discrepância, cara, funcional, em todos os sentidos de saúde, e eu diria até psicológicos. Você Uhum, nota um uhum. idoso com prejuízo funcional mais depressivo, ele não consegue ir ao mercado, ele não consegue sair, então, eu acho que é interessante a gente refletir isso, pensando em nós, pensando em nossos clientes, pensando em nossos familiares. É um aspecto mais amplo aí. Sim, sim, é muito isso, cara. A gente, né, até mostra no curso de pegada fatores de depressão, aumento de score de depressão, né? Você lembra? Só por fato de ter mais Sim, é força de verdade. pegada. Então, essa força estaria ligado até a condições do indivíduo como um todo, né? Seria, né, tenta se mostrar essa predição, né? O cara ser mais forte. Ah, e essa é a grande questão, né? A gente está vindo de uma geração, né? Os idosos hoje de 60 e 70, né? De 60 anos para cima, Uhum. eles vieram de uma geração que se movimentaram na média muito mais que a gente, Sim, né? sim. Se a gente já está tendo esse declínio de saúde com a idade, com esses idosos hoje, né, o nosso futuro de idosos não tende a ser melhor que isso, né? A Sim. gente já tem pessoas na casa dos 30 anos que já estão acumulando doenças cardiometabólicas, né? O índice de diabetes está subindo, né? Então, nós temos Cara, um risco, né? eu vi um estudo que traz à tona aí até a maior incidência em crianças de algumas doenças crônico-degenerativas. Uhum. Depois a gente pode até disponibilizar aí para o pessoal. Mas eu acho que é um Sim, estudo bem interessante de se rever e o que reforça justamente isso que você está falando. Essa mudança, né? Essa mudança de hábitos vão gerar problemas de saúde, de repente, muito antes do que essa geração teve, né? sim. É, a gente tem uma questão muito, muito séria, né? Porque assim, a gente está falando, o coronavírus atual é o que está dando problema, né? Os idosos são um problema nesse vírus. Tá. É só nesse? Não. Né? A gente tem mortalidade alta com influenza, a gente tem mortalidade alta com H1N1. Sim. Por quê? Porque nós temos idosos, hoje, na média, incapazes de ter um sistema imunológico capaz de lidar com doenças que em idades menores são praticamente inofensivas, né? Ah, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não estão levando estilos de vida,
que permitam que cheguem numa saúde melhor. Então você chega com um idoso hoje, diabético, hipertenso, ah, cardiopata, né? Sim, Ele vem acumulando doenças crônicas, né? Algumas não de escolha, por exemplo, a artrite reumatoide não é uma questão de escolha, né? A gente tem o problema genético. Mas a gente tem situações horríveis em termos que poderiam ser evitadas com hábitos de vida, sim, com mudanças de hábito de vida, né? Não só agora, não só, né, antes, no trabalho preventivo, que é o que a gente procura fazer, mas até numa abordagem do tipo, vou mudar a minha alimentação, vou começar a praticar atividade física e ter uma melhora do quadro, né? A gente vê sim, pessoas arrastando, né, essas comorbidades. sim. Não sei se, É, não sei se você tem visto isso cada vez mais frequente. Eu sim, tenho. pessoas com adultos e meia idade, cada vez com uma incidência maior de doenças crônico-degenerativas. E um dado interessante que eu até peguei da CSM, É, que relata... deixa eu só, para quem é leigo, né, a CSM é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Ele faz uma série de recomendações sobre boas práticas de vida, não é só sobre esportes ou alto rendimento. Então faz recomendações para que você tenha uma vida saudável, diminua índice de doenças, enfim. Sim, Desculpa, só para não, contextualizar. tranquilo. Que no Brasil a gente tem um gasto de até de 70% dos investimentos públicos direcionados à saúde estão relacionados a essas doenças crônicas. É só Sim. uma correção, não foi na CSM não, foi na Revista Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte que eu peguei Ah, tá. esse estudo, tá? Então, assim, você vê como a coisa toda reflete na sociedade, até em aspectos financeiros, né? Então, quer dizer, um gasto grande com uma coisa que poderia ser evitada ou pelo menos amenizada, acredito A eu, gente, o gasto brasileiro em saúde, ele está no remédio e não na prevenção, né? justamente. Então, eu tinha um dado disso também, não sei como é que está hoje, tá? Mas isso é 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás. 60% do gasto com diálise no Brasil era com diabéticos ou hipertensos, Ah, ou a soma dos dois, né? sim, E para quem sabe, para o público que não sabe, é o seguinte: a diálise é um dos serviços mais caros que o SUS faz, porque é crônico, né? O cara tem que passar 3 horas por 3, 4 horas, 3 vezes por semana, filtrando todo o sangue, porque você tem falência renal, né? Então você entra na fila de, de transplante, né? E muitas vezes não. É obviamente que se é um caso em que a pessoa já está com diabetes, hipertensão, tudo isso associado, essa pessoa cai na lista de prioridades, né? Porque vai dar prioridade para quem vai utilizar melhor o órgão, tá? Em melhor saúde geral para conseguir usar o órgão, né? sim. Ô, Hugo, e pensando assim, de um ponto de vista mais amplo, para de repente tentar conscientizar a galera, no que a gente poderia pensar em hábitos de vida para essa galera poder se conscientizar melhor. Eu puxo um gancho aí até um pouco para a questão da educação física escolar, né? Uhum. E tem até um dado também que relaciona que o índice de pessoas que se exercitavam na infância, aliás, o índice de pessoas que se exercitam hoje tem uma ligação com o que foi feito na infância, que foram estimulados culturalmente ou a desenvolver o hábito. Então aí eu creio que tem a forte ligação à educação física escolar, né? A educação física escolar, ela deveria, né? Não que ela entregue isso, mas ela deveria dar a consciência ao adulto, né, ao estudante, da importância da atividade física na vida, né? Não só experimentar alguns esportes, mas o hábito, né? Trazer o hábito de situações de vida mais saudáveis, né? De hábitos de vida mais saudáveis, de
até de uma questão de orientação sobre alimentações mais saudáveis, né? Que é algo que a educação física, infelizmente, escolar ainda falha, né? Ah, mas aí entra também o nosso papel, né, depois do adulto, de mostrar como isso é importante, né? Justamente. E é, reforçar essa importância na vida adulta e uma das coisas também muito importantes que a gente tem que fazer, e isso vai diretamente de encontro a uma área da educação física que tá inclusive em ascensão hoje, que é o seguinte: a gente precisa desfragilizar o ser humano, Sim, né? sim, Idoso foi feito e precisa se movimentar, né? A justamente. gente tem, a gente tem vaga exclusiva para idoso, né? A vaga exclusiva para idoso é um erro conceitual, porque você está fragilizando o idoso e está dizendo que ele precisa se locomover menos, né? Sim, E as atividades de vida diária têm impacto direto na qualidade de vida do idoso, porque pesam muito no somatório final do que ele faz, do que ele não faz, né? Então a gente tem esse erro conceitual de fragilizar, não, deixa que eu faço para o meu avô, deixa que eu faço, né? sim, Lógico, hoje é um momento que a gente tem que fazer, porque, né, a questão é a gente precisa manter essas pessoas com o mínimo de contato com o mundo exterior e com seres humanos para evitar a transmissão. Mas no dia a dia, né, na vida normal, essas pessoas têm que sim ser incentivadas a fazer coisas, a irem na rua, a fazerem atividade de vida diária, né, a pegarem compras do supermercado e guardar, né, sim, a se mexerem, a participarem de programas de atividade física, né, sim, sejam elas o que difere, no meu ponto de vista, o que a gente precisa fazer é o treino precisa ser muito mais personalizado, né? A sim. atenção precisa ser muito maior. Mas não tem nenhum impeditivo, né? A gente precisa parar com essa fragilização de pessoas, né? Não, não faz isso porque pode dar tal coisa. Não, não faz aquilo. Não, precisa fazer, Precisa. né? E quebrar esse tabu é difícil, cara, porque os idosos normalmente chegam já com essa ideia de não posso fazer força, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Claro, a gente entende, né? Todo cuidado é pouco. Mas nesse sentido, se torna muito mais difícil trabalhar com o idoso e leva tempo para você fazer com que ele entenda que determinadas situações são necessárias, como, por exemplo, pegar peso, né? Fazer Sim, força. sim. Então, isso que você está falando é bem, bem interessante, cara. E reflete bem a realidade mesmo. Assim, dentro das capacidades físicas, né, que não cabe aqui a gente ficar discutindo todas, mas dentro Uhum. de todas as capacidades físicas, a mais importante que deve ser preservado no idoso é a força, né? É isso que está diretamente ligado ao número de quedas Sim, da própria altura, que é a maior causa não de morte, mas de invalidez em idoso, é a queda da própria sim, altura, né? Então a gente precisa parar de fragilizar e começar a dar exercícios resistidos, né? Tem a grande incidência principalmente nas mulheres de osteoporose, então sim, precisa de exercício resistido para gerar impacto. Então é óbvio que aí o treinamento de força vai variar conforme justamente esse passado desse idoso. Mas sim, não tem no papel assim, você não tem nenhum impeditivo, né, inicial para fazer, para não fazer, né? sim. Essa questão da gente ficar fragilizando precisa acabar, né? Sim. Esse conceito precisa acabar. E mesmo de idosos, é até uma pergunta agora, tá? Mesmo de Claro, idosos com doenças crônicas, nós temos protocolos, estudos que indicam o melhor caminho a ser tomado diante do treinamento, né? Isso é interessante nós falar. temos, sim, nós temos respaldo, né? Nós temos respaldo científico. Geralmente eles são bem cautelosos, né? Algumas coisas eu sigo, outras coisas eu procuro, eu já, por experiência, vou além, mas vou Sim, além também com justificativa, sim, entendeu?
Então é muito do conhecer, né? Você precisa conhecer muitas Sim, doenças, comportamento de muitas doenças, né? Então, assim, é, uma das coisas que eu ouvia de um professor na pós, que é Ricardo Arida, ele falava o seguinte: para você ser um bom fisiologista do exercício, você tem que ser um bom fisiologista do repouso, né? Então você tem que entender o funcionamento do corpo humano, você tem que entender fisiopatologia, você tem que entender cursos naturais de doença, né? Para você, por exemplo, não se assustar se você faz uma mudança de carga num diabético que tem proteinúria e aumenta a proteinúria dele sim, no momento agudo, na primeira semana. Você fala, não, então vou diminuir o treino porque não sei o quê. Não, vai acontecer, né? sim, Entendeu? Então, assim, o que você tem que olhar são certas coisas a longo prazo, certos comportamentos, mas você tem que entender o processo da doença, né? sim. Então, A e tentar fisiologia. tirar o melhor, né? Assim, o que a gente vê também, né? Como eu falo no curso, e você mesmo já viu isso acontecendo, a gente perde padrão de movimento, né? Então é importante que os profissionais, né, e aí fica aquela bronca dos profissionais, tenham uma lista de movimentos que você acha importante devolver para o teu aluno, né? Porque você falar assim, não, eu quero devolver qualidade de vida, é muito subjetivo, né? Sim, Qualidade de vida é você dar força para o teu idoso conseguir fazer uma série de movimentos. E sim, isso é quantificável, né? sim. E a própria inatividade física, digamos assim, entre aspas, o idoso desaprende muita coisa, né? Sim, Ele desaprende a agachar, ele, enfim. Então essa questão de devolver movimento é interessante. Eu acho que antes de pensar num trabalho um pouco mais intenso, pelo menos é o caminho que eu adoto. Essa questão de devolução de movimento, a própria confiança do idoso ao se movimentar ou caminhar, bem interessante. acho que também vale a gente fazer um conselho, que é o seguinte, né? Você já ouviu muito isso. Você tá com um adulto, na casa entre 30 e 40 anos, né? Você vira pro cara e fala assim: ah, vamos começar um programa de atividade física? Ah, não posso porque o meu trabalho, né? Eu não Uhum, tenho tempo, o meu trabalho toma, puta, eu tô entre 8 horas da manhã, tô saindo 10, 11 horas da noite, né? E assim, eu não estou falando que isso seja desculpa, tá? Isso acontece, tem gente que realmente passa por isso, né? O importante é pensar que essa situação ela precisa ter prazo para terminar, né? Então assim, pô, já estou entrando no mestrado agora, vão ser 2 anos de correria. Eu ia treinar 5 vezes por semana, vou passar a treinar duas, três, né? Mas assim, isso tem prazo. Você terminou, você pegou sua certificação, né? Você não pode fazer disso um hábito de vida. sim, Porque se você prorroga isso por uma década, né? Você começa aos 30, você chegou aos 40, você está na mesma correria e com hábitos alimentares ruins, teu corpo vai fazer uma diabetes, sim, entendeu? Teu corpo vai fazer uma hipertensão. Você sim, vai entrar em depressão, você vai estar com 3, 4 remédios, doença crônica, carregando doença crônica já, né? sim, E aí, e aí assim, são esses jovens que estão morrendo de coronavírus, sabe? sim, Muitos desses jovens morrendo, né? Eu vi dados italianos, também já vi dados espanhóis, né, mostrando que assim a enorme maioria do que morreram tinham pelo menos uma doença crônica em estado grave. Né? Então jovens, é né? uma DPLC grave, os jovens. Então, pelo menos uma em estado muito grave. Então tinha Sim, um DPLC muito grave, uma asma não controlada, né, uma situação muito grave. Então, sim, são essas pessoas muitas vezes que são os workaholics, né, que acham que dá para carregar dá para arrastar a saúde, a condição de saúde e envelhecer sim. assim, né? Pô, Hugo, eu acho interessante, já que você tocou nesse ponto, a gente falar que hoje nós temos protocolos de treinamento, claro que isso vai de acordo com cada capacidade,
mas nós temos protocolos eficientes de até 10 minutos de treino. Então, assim, às vezes as pessoas complicam ou talvez até desconheçam, né? Se você tiver, sei lá, alguns halteres, um banco, talvez aí chutando um investimento até um pouco mais alto, uma gaiola em casa, você consegue fazer tudo de forma efetiva. Então, assim, muitas vezes é falta da galera tentar se conscientizar um pouco e buscar alternativas. Claro que eu não estou dizendo para sair pegando treino no YouTube, fazer a coisa descoordenada, mas busquem informação nesse sentido, né? Porque tem muita coisa que dá para fazer de forma simples e resolve. Coloca dentro de uma margem segura, né? Em termos de condicionamento e saúde, falando em exercício, né? Sim, é lógico. Se você vê a recomendação do colégio americano, são meia hora por dia, 5 vezes por semana. São 150 minutos, né? Mas sabe o que é melhor do que zero? 10 minutos. Sim. Né? Então, assim, se você fizer meia hora por semana, já é melhor do que zero. Né? Sim. Então, qualquer coisa é melhor do que zero. Óbvio, se bem orientado, os resultados são absolutamente maximizados. Sim. Né? Então, se você quer uma questão de bem-estar, de treino de saúde, é óbvio que a orientação de um profissional vai fazer isso muito mais eficiente, né? Mas assim, que seja você sair ou você descer 2, 3 pontos antes de casa e ir a pé à distância, Sim. já é alguma coisa, entendeu? Já conta, né? Então, pô, tá voltando para casa, são 11 horas da noite, não sei o que, que geralmente eu desço no metrô, tenho que pegar um ônibus, andar 4, 5 pontos. Não, vai a pé, né? É o melhor? É o mais eficiente? É o que vai dar? Não. Mas é um hábito na sua vida que você incluiu, que vai te ajudar a ter uma condição de vida menos pior, né? Sim, com certeza. Eu penso dessa forma também. E a construção desses hábitos leva tempo, né? Então a galera às vezes sofre um pouco. Mas é questão de conscientização, né, cara? Questão de olhar, né, num futuro talvez não tão distante e tentar tomar essas medidas aí. Assim, o pessoal criticou um pouco a postura do Bolsonaro, né? Falando pelo meu histórico de atleta, não teria nada, ou uma gripezinha. Você vê, cara, o general Heleno também, velhão, mas puta passado de atividade física, tá quase Sim. voltando já às atividades, fazendo as coisas de casa, né? Sim. Então a gente... E assim, eu não estou dizendo só esse vírus, tá? Eu vou dar um exemplo, um outro. Em 2016, ou no final de 2015, uma coisa assim, eu tinha um aluno, 91 anos, ele pegou H1N1. Ele ficou internado, fizeram o teste, era H1N1. Só que ele treinava. Sim. E ele voltou, sabe? Voltou a treinar, um pouquinho mais debilitado, claro, mas assim, o que, por exemplo, a esposa dele ia ser uma coisa fatal, que tinha 86 e teve AVC e já não se locomovia direito, para ele não. E depois ele me passou, fiquei bem mal também. Mas... te passou? Cara, pô, 91 anos, é hábito, o cara chega e te estende a mão, você não vai ser mal educado. Aí eu ia lá, lavava a mão depois, mas, pô, era 1 hora de aula, né? Então, acontece. Para completar esse exemplo, eu já vi caso de morte próximo, de indivíduo de 50 anos. Só que aí, totalmente o contrário, o indivíduo vinculado a tabagismo, bebida alcoólica, inatividade, sedentário total, e veio justamente a óbito por agravantes. É muito assim, que a gente está vendo de dados, né? O que a gente... Veja bem, o coronavírus tem lá o seu perigo, tem, mas o comportamento dele não é diferente de outros vírus. Né? Sim. Vírus são oportunistas, né? Eles matam pessoas que são debilitadas em termos de sistema imunológico. Então, quando você olha isso,
E você não está vendo diferença, você está vendo maior incidência nos idosos, maior complicação nos idosos, principalmente os que estão associados a mais doenças, né? Sim, E os mais jovens que estão sendo mais. Se você olha os históricos, né, quem tem. Países que têm cuidados e dados médicos mais bem elaborados, estão vendo isso. São pessoas que estão debilitadas já de alguma forma, né? Então sim, esse é o nosso, que eu acho que o nosso grande papel, e eu espero profundamente que esse momento seja um momento em que as pessoas possam olhar isso com um cuidado melhor, é pensar em que tipo de jeito que elas querem envelhecer, sim, né? E envelhecer de uma maneira saudável aumenta muito as chances, seja de sobrevida a uma condição de um vírus ou de uma doença qualquer, seja em relação a complicações, né? sim, sim. E o grande problema tem sido as complicações, né? Como a gente já tem dito. E é aquilo, cara, tudo tem até um termo que é síndrome de morte ambiental sedentária. Eu estava vendo esses dias em um artigo. O pessoal já define o sedentarismo como uma doença, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim, a tendência mundial de ciência é começar a definir sedentarismo como uma doença, né? Sim, A, a doença tem sido, a inatividade física tem sido uma doença, porque ela sim, predispõe a uma série de coisas. Ela aumenta um monte de riscos, né? sim. Então é risco E cardiovascular, risco metabólico, né? E aí você entra com a síndrome metabólica, que é a sim, associação dessas doenças, e você cria o cenário perfeito, seja para uma infecção oportunista entrar, seja para o cara desenvolver e piorar os quadros e começar a ter complicações das doenças crônicas. sim. E o índice de morte desse termo que eu citei é alto. Então, assim, já se tem uma incidência de morte nesse sentido, né? Sim. E como você diz, diante de uma situação viral ou algum agravante, aí dá no que a gente está vendo aí, né? Lógico, isso não significa, né? Tem que deixar claro, isso não significa assim, vamos então ignorar as recomendações porque o risco é muito Sim, baixo para a população. Não, não é sim, isso. sim. Mas a gente vai ter que fazer uma escolha meio de complicada daqui a um tempo, porque a gente vai correr mais risco de morrer por falência de economia, porque as pessoas precisam comer, precisam receber dinheiro, precisam trabalhar, né? As trocas comerciais precisam acontecer para que esse dinheiro circule. E, e por outro lado, vamos ter a iminência de pegar uma doença e correr um risco mais baixo ou mais alto, mas a gente vai ter que fazer um pouco dessa escolha em algum futuro bem próximo. Então, Sim, e eu é aquela vejo, coisa, se a gente não. Para quem não se engajou ainda em algum programa de atividade física, que faça, sim, né? Seja para melhorar, né? Ou seja para não piorar uma condição crônica, ou seja para melhorar a condição atual. sim. As pessoas às vezes acabam tendo uma visão até um pouco individual, né? Porque um indivíduo que tem lá a sua empresa, tem, né, alguma reserva, tem uma visão a respeito. O indivíduo que não tem uma reserva, não tem dinheiro, tem outra visão. Então, acho que a discussão tem que ser um pouco mais ampla, né? Uhum. Pensando no bem-estar geral, né? Sim, Eu vejo dessa forma, pelo menos. sim, o que não, o que arrastando para o nosso tema, o que é consenso é população fragilizada é idoso, né? Nesse momento a gente tem que evitar o maior número de contágio em relação a uma parcela da população que é mais vulnerável aos efeitos mais nocivos da doença. Mas o problema é, a gente precisa começar a pensar nesse idoso
como alguém que precisa, que se ainda não faz, precisa se engajar rapidamente num programa de atividade física. Sim, com certeza. Com Que, certeza. Não, inclusive, dá para começar de casa, né? sim, Que, inclusive, né, aqui no Brasil e na maioria dos países, você pode fazer isso com um bom profissional de educação física acompanhando à distância. sim, Então é um belo momento que a gente tem para aproveitar isso, né? Aproveitar esse tempo de idoso dentro de casa, começar a engajar ele em programas de atividade física e tentar a longo prazo minimizar os danos. sim, muito Porque interessante isso. assim, a gente não vai ter vacina esse ano, Não entendeu? Não vai ter vacina esse ano. demora, Então né, assim, para aprovar. todo mundo vai, de alguma forma, vai ser contaminado ou coisa assim, por mais que a gente achate a curva, né, como estão querendo, vai contaminar idoso com o tempo. Sim, Não vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado para quê? Para preparar esse idoso para estar o melhor de saúde possível, para que diminua, né? Então tá aí, estamos em evidência, sim, né? Melhorar esses idosos. sim, com certeza. Acho até uma tendência aí para a galera da nossa área, né, agora abrir os olhos para esse trabalho online, né, pensar em formas de prescrição de exercício bem elaboradas, né, bem individualizadas. Agora a galera vai começar a se movimentar nesse sentido, né? É Eu assim, mesmo trabalhos online, como eu havia dito com você, eu nunca fiz algumas vezes, mas tenho pouca experiência. Então, a galera vai ter que se mexer agora, né? com certeza. E é importante também dizer que assim, independentemente de um cenário de academias abertas ou não, a enorme maioria dos trabalhos com idosos, especialmente os sedentários, é plenamente possível que se comece dentro de casa. Sim, Então, sim. Não, mais uma não desculpa, né? sim, não tem desculpa. Então, assim, pô, seu pai tá lá isolado, não sei o que e tal. Entre em contato com um profissional de educação física, faz um programa de treinamento para ele, vai, né? Coloque ferramentas, né? Vai com todo cuidado, instala televisão, coisa assim, para permitir uma chamada de Skype, né? Já está usando para se comunicar, faz uma chamada, o profissional vai lá, consegue prescrever o melhor exercício para o cara. Então, é isso, né? Já que esse Sim, idoso está dentro de casa, vamos fazer pelo menos eles melhorarem a condição orgânica, né? sim, sim, são estratégias, né? São Uhum. estratégias a serem usadas, como eu disse. Até então, não tão utilizadas, né? Não, Agora, passa-se a ser uma necessidade, né? sim. Tanto que a gente vê aí uma explosão gigantesca de conteúdo online e postagens, né? Então, é uma tendência forte. Como explosão, tudo começa mal feito, né? Essa que é Eu a estava real. esperando Eu esse fiz, comentário. já fiz até um vídeo sobre isso falando de tudo que é mal feito, né? Então, Sim, quem quiser tá aí, vai estar nos canais e tal, é só dar uma olhada no próprio perfil. Mas, óbvio, há que selecionar e acho que o recado é importante, precisa se mexer, sim, né? principal. Precisa, precisa quebrar isso de fazer esse idoso estar sobrevivendo à idade que tem e fazer ele começar a viver. Sim, sim, com certeza. Acho que é isso aí mesmo. Bem, Acho que a gente encerra aí. Te agradeço o bate-papo, eu que né? agradeço a oportunidade de estar conversando, estar Bom, trocando experiência. bom isolamento aí para você. Igualmente. Vamos mantendo aí e acho que fica o recado, tá bom? Valeu, Valeu, irmão. abraço. Abraço.